É para a senhora igreja? Está tudo acordado? Amém, glórias a Deus. Eu vou pedir ao Queiroz, se for possível, depois pôr os versículos em alemão, e eu leio depois aqui só em português, não é? Mas para os irmãos que não percebem bem o português, pelo menos ver os versículos em alemão, está bem? Ok, amém. Oh, glórias a Deus. Eu também vou fazer uma oração para que o Senhor termine a tremedeira dentro de mim. Pai Celestial, Deus Eterno, Deus Amado, Pai Santo, Senhor, te damos graças, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Te agradecemos, Senhor, por tudo que já foi feito neste lugar, cada oração, cada louvor, Senhor, meu Deus, Pai, e que seja como incenso e como aroma diante da tua presença, Senhor, meu Deus, Pai, como já foi pedido, bem abrir os nossos corações, Senhor, ajuda-nos, Senhor, realmente, Senhor, que tenhamos um coração preparado, meu Deus, para receber a tua mensagem, Senhor, que a tua semente seja plantada no nosso coração, Senhor, meu Deus, dá-nos, Senhor, ouvidos para ouvir, Senhor, meu Deus, Pai, Senhor, dá-me, Senhor, uma boca para falar aquilo que tu queres e não aquilo que eu quero, Senhor. E, Pai Santo, que a tua vontade se faça, Senhor, meu Deus, Pai. Derrama a tua paz, a tua graça, a tua vontade sobre nós, Senhor, meu Deus, Pai. E que saiamos daqui verdadeiramente transformados, purificados, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Senhor, meu Deus, eu sou cheia de defeitos, meu Deus, Senhor, Pai. Sou um vaso, Senhor, meu Deus, sem valor, meu Deus, mas aos teus olhos, Senhor, e pelo teu poder, meu Deus, eu te peço que tu me uses, Senhor, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Pai, usa-me no nome de Jesus, Senhor. Eu te peço e eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Isto é surpresa atrás de surpresa. Meu Deus do céu. Mas pronto, o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe como deve fazer e o que quer fazer. Pronto, foi interessante porque o Patrick, não é? Os irmãos que onde estiveram aqui viram que ele realmente não estava bem. Ele já há muito tempo que ele não anda bem, mas ele é teimoso em ir ao médico, ele é teimoso em se cuidar. E pronto, foi de férias, afinal acabaram por ficar lá todos doentes, ou ele e mais a Ana ficar doentes. E ele realmente não está nada bem. Ontem ele bastantes medicamentos para a febre e tudo mais. E onde ele disse: mãe, queres preparar a palavra? Mas ele ainda estava a pensar em vir. E eu pensei, pelo menos de noite eu orei: Senhor, ao menos que ele vá para traduzir. Mas pronto, se o Senhor quis assim, é assim que vai ser. E o Senhor, realmente, como já foi aqui dito, o Senhor é o tradutor. O Senhor é aquele que vai falar dentro de nós. Eu vou pedir à igreja que abram em 1 de Samuel, no capítulo 2. Eu vou tentar falar pouco e vou ler muito da palavra do Senhor. Eu acho que a palavra, ela por si, ela fala. Então vamos começar no versículo 12. 2:12. E eu dei o título a esta palavra. Eu pus: pela desobediência de poucos vem o castigo a muitos. E o primeiro ponto é a falta de respeito para com Deus e o povo. Então vamos ler estes versículos e ouvir aquilo que o Senhor diz. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha um moço sacerdote, e estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, se dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Vamos também ler o 15.
Também antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, Senhor. Nós aqui já vimos neste ponto em que a igreja pode sentar, em que realmente eles eram filhos, eles eram sacerdotes, eram filhos de um sacerdote, o sacerdote Eli. Eli já estava velho, cansado, já estava a ficar cego. E então os filhos estavam trabalhando lá no santuário em Siló. E aquele lugar, aquele santuário, foi também onde foi entregue Samuel quando ele nasceu, quando ele foi desmamado. E Samuel estava lá também. Mas se nós continuarmos a ler a história, nós vimos que Samuel não foi contaminado com as atitudes daqueles dois sacerdotes. Ele continuou fiel ao Senhor, aprendendo o que era bom. Assim, devemos não ser, muitas vezes nós estamos rodeados no meio de tanta gente que fazem ou dizem coisas que realmente não agradam ao Senhor, mas nós devemos ter sabedoria e para realmente nos desviarmos, como ainda foi outra palavra, não é? Desviarmos das coisas más e sermos uma árvore plantada junto a ribeiros. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Também tem os... Vamos também ao 17 e o 22. Como eu disse, vamos ler muita palavra. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. E aqui eu também já expliquei, o 22. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Eles não só desobedeciam a Deus e faziam com que o povo também pecasse. Eles eram mau testemunho e mesmo lá em frente ao santuário eles se prostituíam com as mulheres que vinham em bandos, talvez mulheres de má fama, mulheres que não tinham temor a Deus, não é? E o pai dele, ele ouvia tudo isso. E então diz aqui, aleluia, glórias a Deus. Aqui depois vamos ao o aviso do pai, que é o 23, 24 e o 25. Aleluia. E disse-lhes, pois, o pai: porque fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir do povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízos julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. É muito forte esta palavra. Eu pus-me a pensar, Senhor, eu vou dizer este versículo, sim ou não, mas ele está aqui. Porque o Senhor, ele contendeu tanto com eles, o Senhor mandava mensageiros, o Senhor deu, pronto, apesar do pai já ser velho e tudo mais, e não ver, mas ele ouvia tudo aquilo que os filhos estavam fazendo, tudo aquilo que os filhos praticavam não era coisas boas aos olhos de Deus. E ele disse: filhos, vocês pecardes contra os homens, bem, o juízo vai julgar-vos, mas contra Deus, como? E Deus queria matá-los por causa do pecado. Que eles foram tão rebeldes, o Senhor chama a atenção, o Senhor chama a atenção. Por isso eu tenho ouvido muitas das vezes que para o inferno só vai quem quer. Porque o Senhor dá sempre uma chance. O Senhor, até ao último minuto, o Senhor dá uma chance. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor.
E depois vamos ao versículo 28, que diz assim, eu tenho o título em cima que diz Profecia contra a casa de Eli, mas claro, não vamos ler os versículos todos, não, isto é muito, mas eu escolhi alguns que o Senhor pôs no meu coração. E no versículo 28, por isso é para continuar sempre no mesmo livro, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o efode perante mim e dê à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Aqui o Senhor fez uma lembrança a Eli. Ele era da descendência de Arão, que foi o sacerdote que o Senhor escolheu quando o povo de Israel foi libertado do Egito. E nós, para confirmarmos isto, vamos a Êxodo 4, o versículo 14 e depois o 27. Êxodo 4, 14 e depois o 27. Glórias ao teu nome, Senhor. Quatro, 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Aqui já vemos, também neste versículo, estamos a ver, pronto, que foi quando Deus realmente apareceu a Moisés na sarça, e o mandou ir para o Egito, e realmente Moisés começou a reclamar porque eu não sei falar, porque eu não sei o quê, porque todas essas coisas. E realmente aqui diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Então disse: vai, que eu ainda vou pôr um velhinho, mais velhinho que tu, à tua beira para falar por ti, Arão. E foi aí que ele escolheu Arão. Então vamos ao versículo 27 também. E disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi. Encontrou no monte de Deus e o beijou. A alegria do reencontro de dois irmãos que tiveram 40 anos sem se verem. Não foi 40 dias, não foi 40 meses, foi 40 anos sem se verem. Um estava prisioneiro no Egito, o outro tinha fugido. E Deus vai usar estes dois para trazer o povo do Egito e para fazer deles os mensageiros da palavra, porque Moisés foi o que escreveu a palavra toda e Arão foi o que depois foi o primeiro sacerdote que Deus elegeu naquele tempo. Voltamos outra vez a Samuel. Amém. E vamos ao ponto 4, que diz: Deus escolheu, como também rejeitou. O versículo 30. Deus escolhe, mas Ele também tem o poder de rejeitar, se nós não obedecermos àquilo que Ele quer. Então o versículo 30 diz assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de ti perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Aqui diz envelhecidos, mas é desprezados. Amém? E depois diz no 31, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum na tua casa. Nós não vimos só que Deus rejeitou a Eli e aqueles dois filhos, mas a toda a sua casa, a toda a sua descendência.
Irmãos, que Deus nos ajuda realmente a podermos ser bons pais, bons irmãos, bons ajudadores e podermos realmente ser boas testemunhas de Deus para que as bênçãos caiam e não a maldição. Porque isto é muita maldição. Se nós formos a ver, isto é muita maldição. Meu Deus do céu. Ele começou a abençoar a Arão e prometeu uma vida perpétua de sacerdotes naquela linhagem. E aqui ele diz a Eli, eu vou cortar. Eu corto tudo da tua descendência, não há mais ninguém. Tu vais ficar sem ninguém para me servir e eu vou levantar outros. É muito forte. O aviso de Deus. Mas espera aí, que eu tenho aqui mais outros marcadinhos. Vamos ao 34. Amém. Estamos no 31, vamos agora descer ao 34, que diz: E isto te será por sinal, é saber o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e a Fineias, que ambos morrerão no mesmo dia. Morte. Mas talvez quando o Senhor falou neste momento, se eles estivessem arrependidos de coração, será que o Senhor também não ia lhes dar salvação? Não ia dar... Não ia voltar atrás? Porque o Senhor ama até ao fim. O Senhor ama. Nós vimos o que aconteceu no Calvário. Jesus perdoou aquele ladrão. Naquele momento que ele estava para morrer. E ele disse, hoje tu estás comigo no paraíso. Hoje, não é amanhã, não vais para o purgatório, não vais para o inferno, não vais para aqui. Tu hoje vais estar comigo no céu, no paraíso. E também, se este sacerdote, mais os filhos, quando eles ouviram esta palavra, se eles têm arrependido de coração e voltado atrás nas suas coisas que faziam, será que o Senhor não ia dar o perdão? Ele é um Deus perdoador. Se nós vamos a Ele de coração. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Vamos ao capítulo 13, irmão. É só andar um bocadinho mais para a frente. 3, 34. Não, capítulo 3. Oh, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. E depois de nós seguirmos o capítulo 3, nós vimos aqui, é quando Deus chamou por Samuel de noite, em sonhos. E foi quando Deus falou a Samuel outra vez, avisando. Continuamos no capítulo 3 e vamos ao versículo 12. Em que diz assim, no 12: Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. E depois eu escrevi aqui por baixo do versículo que diz: só o sangue de Jesus nos limpa. Amém. Ele diz, ele vai fazer, ele ia cumprir a palavra que falou para castigar aquela família. Porque o sacerdote Eli não foi forte o suficiente para fazer com que os filhos voltassem ao bom caminho. Para que eles se arrependessem, para que eles fizessem as coisas boas. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor, aleluia. Santo é teu nome, Senhor.
E Deus continua avisando o sacerdote Eli pela boca de Samuel. Amém. E o ponto 7 eu escrevi: Eli aceita a correção de Deus. Vamos ao versículo 18. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse Eli: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Porque o que nos resta é aceitar a vontade do Senhor. E de uma ou da outra maneira, a vontade do Senhor vai prevalecer. A vontade do Senhor vai ser cumprida. Nós temos é que realmente pedir da graça do Senhor e dizer: Senhor, perdoa-me. Que realmente nós possamos estar todos os dias na presença do Senhor. Aleluia. O ponto 8 diz: Deus não castiga só a casa de Eli como a nação, permitindo que perdessem a batalha contra os filisteus. E vamos ao capítulo 4, 9 e o 10. O povo de Israel, o exército de Israel, eles foram lutar contra os filisteus. E eles foram lutar contra os filisteus e chegaram a um momento, eles iam perdendo. E então o que é que eles decidiram? O povo de Israel, estava lá Eli, estava lá Ofni e Finéias, os filhos de Eli, estava lá e os sacerdotes. Então resolveram, o exército falou com eles e disseram: vamos buscar a arca do Senhor. Vamos buscá-la para aqui, para o meio da guerra. E eles foram buscá-la e eles se alegraram tanto, que o povo, os filisteus, disseram: mas que voz de gozo é este? Que algazarra é esta? Que alarido é este? E eles ouviram dizer: a arca está lá no meio deles. E eu vou ler aqui o 7, em que diz: pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. E depois os chefes do exército dos filisteus disseram assim: esforçai-vos, que é o versículo 9, depois o 10. E disse assim: esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não vinhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Eles tinham lá a arca, mas eles não tinham Deus no coração. Eles estavam em desobediência a Deus. E nós? Estamos na igreja. Será que nós estamos em obediência a Deus? Na nossa casa, no nosso trabalho, estamos em obediência a Deus? Estamos a fazer aquilo que o Senhor quer? Misericórdia. Que o Senhor tenha de nós misericórdia. Aleluia. Glórias a teu nome, Senhor. Aleluia. E o ponto 9 é: não só perderam a batalha, como também a arca da aliança. O versículo 17. Em que diz: então respondeu o que trazia as novas, isto é, um homem do povo de Israel, do exército de Israel, que fugiu da batalha e veio trazer as notícias a Siló, ao templo. E esse homem vinha a correr, e o Eli, o sacerdote, perguntou: o que é que foi, meu filho? Diz-me o que é que aconteceu na batalha. E então ele diz: então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande
destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram e a arca de Deus é tomada. A promessa de Deus já está se cumprindo. A morte daqueles 2 filhos já aconteceu. Mas não ficou só por aí. Porque a palavra do Senhor diz que ia exterminar a casa toda. Ele diz que ia destruir aquela casa toda. Aquela família, aquela geração. E o Senhor faz, se nós continuarmos. Aleluia. O 10, eu escrevi, a palavra de Deus se cumpre, final triste. É um final triste. E então vamos ler. 18, 19, 20, 21 e 22. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Mas chamou ao menino Jacobo, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa. E por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Vejamos, irmãos, o que tão mal aconteceu pela desobediência de 2 homens e pela falta de sensibilidade de um pai. Que ele estava lá, se formos a ver, ele ensinou bem a Samuel. Samuel foi um exemplo, foi um grande profeta, usado por Deus. Mas aqueles 2 filhos, era o que ainda há bocado vinha ouvir uma pregação do pastor Cláudio, quando vínhamos no caminho, e ele também estava a dizer, uma família pode ter 3, 4 filhos, e 2 ou 3 dar muito bem, e um anda com maus companhias, e se desvia do caminho do bem. Não é por falta dos pais, porque nós os ensinamos. Eu tenho em casa um filho que não vem à igreja. Dou graças a Deus e posso levantar as minhas mãos para o Senhor, porque Ele é honesto, Ele é sincero, é trabalhador, come o pão do seu suor e é educado para aqueles que o rodeiam, que até agora ainda não ouvi dizer o contrário. Apesar de ser muito brincalhão, mas é o feitio dele, graças a Deus por isso. Ao menos alegra-nos quando estamos tristes. Mas o meu anseio, a minha oração é para que o Senhor abençoe o coração dele, para que ele volte à casa do Senhor. Para que ele seja aquilo que o Senhor prometeu a ele. O Senhor fez promessas para a vida do Pedro e para a vida dos nossos filhos, para que sejam uns servos do Senhor, para estarem. O Senhor não lança ninguém fora da sua presença. Mas sim, muitas vezes a gente foge. A gente sai de diante da presença do Senhor. Muitas vezes eu digo por mim, muitas vezes eu critico-me a mim mesma, porque às vezes ando no trabalho, e às vezes até é para nem adormecer. Às vezes ponho uma história com alguém no telemóvel a tocar, e às vezes eu ponho assim: porquê é que em vez de estar a ouvir esta história, que não leva sentido nenhum, porquê é que eu não ponho louvores ou ponho uma pregação? Porque uma pessoa fica mais edificada. E eu por isso eu critico-me a mim mesma. E porque eu creio que também isso é o Espírito Santo a chamar a atenção. Por que é que tu estás a perder tempo com isso? Que eu ligo o telemóvel, deixo lá em cima de uma mesa e ando a fazer o meu trabalho todo, não é? Mas devemos realmente nos edificar para crescermos espiritualmente a cada dia. E aqui vimos, não só morrer os 2 filhos, veio a notícia de que morreram os 2 filhos na guerra. O pai, com o desgosto, caiu para trás na cadeira, partiu o pescoço,
morreu. A nora que estava grávida, ao ouvir isso, ela começou a entrar em trabalho de parto. Ela foi morrendo, que praticamente não viu o filho. E tudo isso para exterminar aquela família. E o que é que e ela chama o nome de Cabó ao filho, que significa onde está, o que significa onde é a glória. Não há glória. Aquilo foi só desgraça. Aquilo foi só destruição. Se virmos bem, 30.000 homens que morreram naquela batalha. É muita gente. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, dos nossos lares, das nossas famílias. Que Deus tenha misericórdia das nossas nações. Não só aqui da Alemanha, aqui é claro é a nossa nação de nós vivermos, mas a nossa nação, de onde nós vimos, nós somos descendentes, que nós continuemos a orar por as nossas nações, que também, como diz o salmista, orai por Israel, pela paz de Israel, que possamos orar também por lá, porque realmente hoje é o dia de eleições aqui, que o Senhor tenha misericórdia. Não sei, ainda há dias me disseram que o Trump é Satanás. Eu tive que dizer que não. Eu tive que dizer aquilo que diz a palavra, porque o Senhor diz na sua palavra para nós orarmos por todos os governantes. Porque um homem, ele vai para lá com um homem, mas ele precisa das orações de um povo, para que ele tenha sabedoria e discernimento para governar segundo a vontade do Porque se nós virmos bem, se fôssemos ao livro de Daniel, o que é que aconteceu com o rei Nabucodonosor? Ele era um incrédulo. Meu Deus, aquilo era. Ele levou aqueles jovens todos para lá. Eles até mudou-lhe os nomes deles todos e tudo. Mas assim, esquecei. Vocês esquecem de ser judeus, mas sois agora da Babilônia, sois daqui. Acabou. Mas aqueles jovens, eles oravam. Eles oravam por aquela nação, eles oravam por aquele governante. E ele se converteu. Porque está lá escrito que depois de ele estar a comer erva como os animais no campo. Imaginem aquilo que Deus pode fazer numa pessoa. Tirar-lhe o sentido de pessoa, pôr-lhe o sentido de um animal e ele ser preso no campo e ir para lá comer erva. E ele, quando é molhado, quando lhe crescem penas no corpo, como os das águias, ele diz que levanta os olhos para o céu e reconhece: tu és Deus e tu reinas. E ele foi salvo. Eu creio que por esta palavra ele foi salvo. Se uma pessoa reconhece que Deus é Deus e é que reina, está a arrepender-se de tudo aquilo que ele já fez primeiro. Por isso, que Deus trabalhe no nosso coração. Que Deus realmente nos molda cada dia. Nos ajuda a chegar mais perto. Eu sei que muitas vezes é o cansaço que nos impede ou que me impede de cair mais de joelhos em perante o Senhor e tudo mais. Mas se a gente se humilha, Ele é tão fiel. Ele vem com a sua presença, Ele vem com o seu gozo, Ele vem nos tocar de uma maneira que ninguém nos pode tocar. Só Ele. Nós não vamos ser perfeitos, não vamos dizer, porque eu dói-me isto, dói-me aquilo, porque é esta desgraça ou é aquela, ou porque não sei o quê, porque se Deus estivesse em mim, as coisas não eram assim. Não, porque Jesus disse: tem de bom ânimo, eu tive problemas no mundo, vós terás problemas, porque eu também tive e eu venci o mundo, e vocês ireis vencer se estiverdes comigo. Só nos resta realmente olhar para Deus. Só nos resta realmente aceitar a bondade do Senhor. Em todas as coisas, em toda a obra que possamos fazer, que seja dirigida por Deus. Eu peço perdão pelas minhas falhas, eu não sou pregadora realmente, como eu já disse. Na semana passada, meu filho passou-me esta batata quente para as minhas mãos. Ontem também eu olhei para ele e é o amor de mãe, por mais que às vezes um filho nos chateie. Mas a mãe é mãe, não é? E eu é que lhe disse assim: tu vais amanhã à escola dominical? E ele: oh mãe, eu não sei. E eu disse: então cancela. E depois ele olha para mim: mãe, não queres preparar a palavra para amanhã? E eu: se Deus permitir, porque não?
E então aqui estou a pôr aquilo que o Senhor pôs no meu coração. Eu ontem fui preparando realmente alguma coisa já à noite era meia-noite. Estive um bocadinho com ele no sofá e ele estava com os olhos fechados e eu estava lá perto dele. Realmente eu só pedi ao Espírito Santo que me fosse mostrando, e realmente foi isto que o Senhor me mostrou e me pôs no meu pensamento. E espero que o Senhor os tenha alimentado e que isto não seja só ouvirmos aqui, mas levarmos para casa e meditarmos aquilo que realmente o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Se nós formos fiéis, o Senhor diz que é fiel em todas as áreas. Como diz a palavra, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e depois todas as coisas serão acrescentadas. Que o Senhor os abençoe grandemente e muito obrigada por esta oportunidade. Amém. Amém.